No vídeo de hoje vamos ver como a fama de Jesus foi se espalhando entre seus primeiros discípulos e como eles foram conhecendo ele. Você deve lembrar da última vez, do vídeo anterior, que a gente falou sobre o que João Batista falava sobre Jesus. Falava que ele era maior do que ele, falava que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele era o Filho de Deus e ele estava preparando o caminho para ele. E agora, olha o que diz no versículo 35 do capítulo 1. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então o que nós vemos aí? Que João Batista estava com seus discípulos, ele apontou para Jesus, falou que ele era Cordeiro de Deus, então os dois discípulos foram seguir Jesus. E aí acabaram que ficaram hospedados, né, com ele naquela noite. E, e aí passaram, na verdade, passaram o dia com ele, né? Não sei se dormiram lá. E aí depois, o que aconteceu? Um desses discípulos era o André, que se tornou um apóstolo, né? E esse André era irmão de Pedro, o famoso Pedro, né? Que era um dos principais apóstolos. E ele foi André que chamou Pedro. André quase ninguém conhece, mas Pedro todo mundo conhece, né? E foi o André que apresentou para Pedro o Messias, que é Jesus, o Cristo, aquele que estava prometido pelos profetas, que ia vir, que agora chegou. E aí, quando Pedro chega, Jesus fala, né, ó, você será chamado Cefas, né, que é Pedro, pedra, e que era o nome que Jesus ia dar para ele. Já tá vendo como a mensagem foi se espalhando no começo, né? Um chamando o outro, um falando pro outro, e assim Jesus foi sendo conhecido. E até hoje é assim. Né? As pessoas só conhecem Jesus se a gente falar. Não tem jeito, a pessoa não vai acordar conhecendo Jesus. Não. Ou ela lê a Bíblia, que são as pessoas que conheceram Jesus, que estão falando sobre ele, ou ele vai ouvir de você. Né? Olha, Jesus é esse, porque eu li na Bíblia e estou falando para você. Né? É só assim que as pessoas vão conhecer Jesus. Não adianta nascer numa religião, ou não adianta, assim, se a pessoa não ouvir dentro da igreja ou por alguém e alguém explicar para ela, mostrar para ela Jesus e trazer ela para Jesus, não tem jeito dela conhecer Jesus. Olha o que mais diz no capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus diz: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, olha só que interessante. Mais um caso de pessoas falando sobre Jesus para outros. Né? Então, Jesus chamou Filipe para segui-lo, no versículo 43. E aí Filipe veio e seguiu. E aí o Filipe, ele apresentou Jesus para Natanael. Ele encontrou Natanael e falou: Olha, aquele que Moisés falou e os profetas falaram, aquele sobre quem eles falaram, está aqui. Ele chegou. Olha que coisa. O cumprimento de todas as profecias está aqui. Ele chegou.
E aí o Natanael questiona, né? Mas Nazaré, essa cidadezinha pequenininha, né? Não tem nada de importante que vem de lá, né? Não é a capital, não é nada. Mas aí é realmente desse lugar que Jesus veio, né? Onde ele morou, quando era pequeno. E aí quando Jesus vê Natanael, ele fala que já tinha visto ele, né? Ele conhecia ele. Tanto é que ele fala, aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Ele já conhecia o caráter de Natanael, sabia quem ele era, mesmo nunca tendo visto. E aí o Natanael pergunta, né? Ué, de onde você me conhece? Aí o Jesus fala, ó, eu te vi lá debaixo da figueira antes de Filipe te chamar. Então olha só, Jesus ele viu assim a distância, né? Ele, como Deus, como filho de Deus, ele viu a distância, assim, Natanael já conhecia ele por dentro e por fora, e sabia onde ele estava, né? E aí o Natanael fica surpreso e fala, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Né, que era prometido pelos profetas, né, um rei para Israel, um governador, o Cristo, né? Cristo, não sei se você sabe, mas significa isso, né? Significa um rei. Cristo significa literalmente ungido. É a mesma coisa que Messias, né? Cristo é em grego, Messias em hebraico, em português é ungido. E esse ungido significa um rei, né? Que era ungido com óleo, assim, é um símbolo de Deus tendo escolhido ele para ser rei, né? Era a marca dele. Então, o Natanael, quando ele vê esse milagre, né, Jesus mostrando seu poder, conhecendo ele, ele fala, Senhor, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus, como também João Batista já tinha falado. E aí Jesus fala, olha, você viu só esse milagrezinho, assim, você já creu, mas você vai ver coisas bem maiores. Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que era ele, né? Então ele está falando, olha, muita coisa você vai ver ainda, muita coisa vai acontecer. E é isso, gente. Então, essas duas histórias contam como os primeiros discípulos conheceram Jesus. É, fique comigo no próximo vídeo, que eu vou fazer semana que vem, quando Jesus vai fazer o primeiro milagre dele, nas bodas de Caná, transformando água em vinho. Não perca o próximo vídeo. Compartilhe, se inscreva. Quando chegar o próximo vídeo, você vai ser avisado. Um abraço e até a próxima.